Com referências da pop art de Andy Warhol, o curta-metragem Já Pra Casa, Andréia conta a história de uma garota que, ao entrar na faculdade, conhece outro lado das coisas e tenta, aos poucos, se libertar da mãe supercontroladora. E para falar sobre o Já Pra Casa, Andréia, o Curto Nesp de hoje recebe o diretor e escritor Gustavo Chu. Bem-vindo ao Curto Nesp, Gustavo. Olá, obrigado. Gustavo, a história de Andréia é uma história até que bem conhecida dos estudantes que vão mudar de cidade para realizar a faculdade e tudo mais. Tem alguma mãe controladora que te inspirou a criar o Já Pra Casa, Andréia? Nossa, não só a mãe, como todos os outros personagens, na verdade. Eu sou muito Andréia, assim, meus amigos são muito Andréias e todos nós temos nossas mães, assim. O Já Pra Casa Andréia foi meu primeiro curta na faculdade. Eu tinha acabado de mudar para Salto, eu sou de São Bernardo. E eu tava vivendo tudo aquilo ao mesmo tempo, sabe? Tinha todas essas coisas acontecendo e esse leque de opções, você pode ir pra cá, você pode ir pra cá, você pode fazer isso, aquilo, aquilo. E a gente escreveu uma coisa pra gente, contando da gente, assim. Sua mãe te ligava o tempo todo? Minha mãe me liga o tempo todo. Aliás, eu não tô com o celular aqui porque ela deve estar me ligando. Mas não é uma mãe chata que nem a gente criou. Você é filho único ou não? Eu tenho irmãos, tenho 2 irmãos, mas eu sou o irmão mais velho, o primeiro a sair de casa. Então rola esse um pouco de controle, assim. Mas é claro, Já Pra Casa, ele é uma caricatura do que rola, né? Eu espero que não tenha nenhuma mãe daquele jeito. Mas foi muito inspirado nas nossas vivências, assim, na fase que a gente estava passando na época. De transição, de sair da casa dos pais, de agora Sim. virou adulto oficialmente. Então é aquela coisa de você não precisar pedir pra ninguém pra sair de casa e não precisar avisar a hora que você vai voltar, sabe? Isso é muito doido, assim, sabe? Não é mãe, tô saindo, mãe, cheguei. Você sai, você volta, você anda com as suas próprias pernas. Você é livre, finalmente. Em termos, porque a mãe tá lá no celular. É, Filha, onde você tá? Sim. E o filme tem bastante características da pop art, como foi dito aqui na sinopse. Sim. E você deixa essas características até que bastante explícitas. Há aquele colorido, há um videografismo na abertura do filme. Por que escolher a pop art? Antes de eu descobrir que ia fazer cinema, antes de eu escolher o cinema, eu tentava me expressar de muitas outras maneiras, assim. Eu escrevia poesia, não era tão bom, eu tirava fotos, eu descobri o cinema. E uma dessas artes, formas de expressão que eu passei no caminho, foi a pop art. Eu conheci o Andy Warhol, achei a mensagem que ele quer transmitir muito legal, achei o colorido dele muito bacana, achei a arte dele em si, assim, como um todo, desde as polaroids que ele tirava dele mesmo, até os quadros da Marilyn e das sopas Campbell, me inspiram muito até hoje. Então eu falei, pô, para um primeiro curta, para uma primeira experiência, eu não vou falar do que eu não sei, vou falar do que eu mais gosto, vou falar do que eu sei. E a gente resolveu aplicar a pop art. E fora que, quando você está fazendo um curta-metragem, quando você está fazendo, principalmente um curta, no longa, acredito que não seja tão assim, mas você precisa ter uma base forte. E se firmar em referências artísticas é uma base muito sólida, é muito seguro, né? Porque você já tem alguém que compôs aquele conceito para você, você só aplica ele no seu filme. Então a gente se firmou de pernas e mãos e cabeças na pop art e conseguimos expressar isso na tela. Porque aí você cria um cenário, né? Você cria um contexto, você cria um background. Você não tem uma cena rolando aleatoriamente, assim, você tem todo um contexto, assim. Você tem um porquê, você tem onde se apegar naquela cena. A nossa pop art foi mais funda, a gente não é só, né, o mais claro são as cores, as referências, as imagens, mas a gente trabalhou, por exemplo, com arquétipos de Jung. Jung tinha os arquétipos muito relacionados com a pop art do Andy Warhol, assim, os dois eles tinham uma conexão muito interessante. Você tem o arquétipo da prostituta, você tem o arquétipo da criança, você tem o arquétipo da mãe, o arquétipo do pai, e foram algumas das escolhas que a gente fez, assim. Isso é muito bacana. É bem interessante, bem mais complexo do que até parece, você ver a primeira impressão. E como se deu a escolha do elenco? Quem é a Andréia, quem é a amiga da Andréia, quem é a mãe? Tá. Bom, eu escrevi e dirigi o filme, né? Eu escrevi o roteiro. Eu tive alguma ajuda para escrever o roteiro, mas em linhas gerais ele foi meu. E isso possibilita algumas coisas, como por exemplo, você já escreveu o roteiro pensando num ator específico. A mãe da Andréia é um colega meu de São Paulo, ele chama Henrique. E eu não conseguia pensar em outra pessoa para aquele personagem. Eu falei, cara, eu vou escrever isso pro Henrique, porque ele vai casar muito bem, ele tem aquele ar que chega e espalha, sabe? Aquele olhar de cima. A Andréia, por outro lado, tinha que ser uma pessoa um pouco mais genérica, um pouco mais... Uma menina comum. Uma coisa um pouco mais concebível, né? Porque todo mundo pode se ver nessa Andréia. Então a gente escolheu não fazer um casting, porque geralmente a gente faz assim, né? Você, olha, tem um papel livre e as pessoas vêm se oferecerem. A gente resolveu de boca a boca, assim, ver as pessoas e... Olha, aquela menina acho que casa. E a Andréia, que é a Letícia Tambucci, ela é de Indaiatuba. Eu conheci ela na faculdade também, ela fazia rádio e TV na época, hoje ela faz cinema. E a gente mirou ela e falou, meu, acho que essa menina, acho que dá. Você topa fazer um teste? Ela falou, pô, topo, sou atriz. Bacana, fizemos um teste com ela, assim, uma tarde num quarto, assim, e rolou super bem. E a Nani, que é a amiga da Andréia, aí foi um caso um pouco à parte, porque a gente fez o projeto padrão, de casting, de vir em várias. A gente teve 2 eleitas,
A primeira desistiu, a segunda mudou para Cuba e no final das contas a atriz que faz a amiga dela era a nossa diretora de elenco. Porque ninguém mais conhecia o roteiro tão bem quanto ela, a personagem tão bem quanto ela falou, meu, eu faço. E ela entrou, assim, e acabou que foi uma maneira bem múltipla, né? Bem diferente de como montar um elenco. E acabou que casou bastante, todo mundo se resolveu ali muito bem. Sim. E a composição do cenário, como que você desenvolveu? Porque tem um cenário, o quarto é bastante colorido. É. A gente teve, na verdade, bastante... A parte mais problemática do filme foi a direção de arte. A gente brigou bastante para chegar naquilo, mas o resultado é muito legal, né? A gente tem muita referência pop. A gente tem um bonequinho do Bulbasauro, né? A gente tem um Pokémon no quarto, a gente tem vários animes. Vocês levaram cada coisa de, eu tenho isso, vou levar, tenho aquilo, todo mundo da equipe levou alguma Algumas coisas específicas a gente teve que procurar. Por exemplo, a gente precisava de um puff laranja, ia ser essencial um puff laranja. E por que tinha que ser um puff laranja? Porque a concepção colorida da pop art, né? A pop art chama muito as cores vivas e pela paleta de cores das coisas que a gente já tinha, faltava o laranja. Então, vamos atrás do puff laranja. E achamos o puff laranja. E assim, você tem um telefone amarelo, você tem uma blusa muito azul. A gente foi recolhendo essas coisas a partir do que a equipe tinha e do que as pessoas de fórum tinham. Aquele quarto foi até a camiseta da Andréia é uma camiseta que tem quadrinhos, né? É, tudo história em quadrinhos, porque tem também o Roy Lichtenstein, que é um dos artistas da pop art que trabalhava esse lance do quadrinho, assim. A gente teve que cavar bastante para achar todas as coisas, mas a direção de arte do filme é essencial, né? Foi o trabalho mais árduo, assim. E é um filme bastante animado. Sim. A trilha sonora, ela dá esse quê ainda mais jovem que o filme já tem. Como se deu a escolha da trilha sonora? O Tarantino disse que a primeira coisa que ele faz quando vai escrever um roteiro é revirar os discos dele, assim. Eu falei, acho que eu vou tentar isso, sabe? E, eu gosto muito de Móveis Coloniais de Acaju, eu gosto muito de Billie Holiday, gosto muito de Muse, gosto muito de Nina Simone, gosto muito das músicas que tem no filme. E eu conversei com a equipe gostava muito também. A turma toda gostou muito da trilha sonora, né? Então a gente falou, vamos usar essas músicas. Como era o nosso primeiro curta de faculdade, não era uma coisa tão pretensiosa, a gente falou, vamos usar essas músicas, depois a gente conversa com os artistas e tal. A gente quase entrou em contato com os caras do Móveis, foi por pouquinho, assim, a gente tá, aliás, trocando e-mail sobre as músicas do curta. Então já rola esse contato. Sim, já abriu uma ponte, assim. A gente tá conversando bem pouquinho, bem devagar, porque faz muito tempo, o curta é de 2011, né? Agora a gente já teve 1000 outros projetos, Já Pra Casa nunca foi um foco, e acabou que ficou muito bonito, muito bacana. A turma se identificou bastante, assim, então até hoje ele reverbera, isso é bem legal. Bem bacana. Gustavo, a gente vai dar uma pausa aqui no nosso bate-papo, vai para o intervalo e volta já com Já Pra Casa, Andréia. Voltamos com o Curto Nesp, hoje com a presença do Gustavo Chu e seu Já Pra Casa, Andréia. Gustavo, a Andréia, ela tem aquela coisa de gente que saiu de casa e está buscando novas experiências psíquicas e sexuais, de experimentar novas coisas, novas sensações que ela talvez não buscasse se ela estivesse na casa dos pais. Você atribui isso à ausência da família ou à apenas curiosidade dos jovens? Sair de casa é uma experiência muito nova, né? É a primeira vez que você bate suas próprias asas, assim. E nos é oferecido um leque muito grande de opções. Muitas vezes a gente vai atrás, né? Muitas vezes a gente vai buscar conhecer aquela coisa. Não, eu estou muito afim de conhecer isso, estou muito afim de conhecer aquilo. Mas a grande maioria das vezes, na verdade, essas experiências vêm até nós. Assim, a gente nem percebe e está rolando isso, está rolando aquilo, sabe? E a gente quis jogar isso para a Andréia, na verdade, de uma maneira muito natural, assim, né? Você vê que ela não procura essas coisas vão caindo na mão dela. A gente tem o lance do bolo de maconha que aparece no meio do filme, e ela não foi atrás disso, foi oferecer, disse que é um bolo. Ela, quero, e aí de repente já rolou com muito amigo, já rolou comigo, assim, você come, putz, isso é maconha, sabe? Aí de repente vem um turbilhão de coisas na cabeça, ai meu Deus, você começa a ter uma leitura diferente sobre aquilo. E isso se aplica a todos os aspectos desse começo da vida adulta, assim. Então a gente quis jogar essas coisas para Andréia, essas experiências, não de uma maneira que ela buscasse, sim de que fosse apresentado para elas. E de como que ela encontrasse, que ela se deparasse com isso no dia a dia dela, que fosse escolha dela ou não abraçar essas coisas. Sim, e sempre pensando na família, né? A figura da família, mesmo quando não diretamente conectada, é muito presente, né? A gente pensa muito no que minha mãe acharia disso, no que meus pais pensariam disso. Algumas pessoas dividem com eles, outras não, enfim. Aquela coisa do peso de consciência familiar também, da educação que você teve. Sim. Algumas pessoas têm alguns tabus muito grandes para alguma coisa, outras não. Enfim, não dá para ter uma regra para isso. É bem subjetivo, né? É pessoal, é individual. Muito pessoal, muito pessoal. E a mãe da Andréia, personagem título do Já Pra Casa, Andréia, é uma mãe controladora, que na verdade ela acaba por mostrar um sentimento de apego muito grande, como toda mãe tem com seus filhos. A nossa equipe buscou entender um pouco mais sobre o que se passa com o psicológico das mães que veem o filho sair de casa e mudar para longe delas. Vamos conferir?
Bom, vamos começar falando da maternidade. A maternidade é uma experiência única e ela traz momentos de felicidade, de tristeza, de dúvida. Nesse caso, é um acontecimento ambivalente. Ao mesmo tempo que a mãe se sente orgulhosa que o filho está saindo do ninho para estudar, para trabalhar, ela também tem os seus medos naturais. Isso depende mesmo de cada mãe. Desde a primeira infância da criança, como foi essa infância? Essa mãe, ela tem certeza dos valores que ela passou, ela tem certeza do que ela ensinou, ela tem a segurança de que ela está acompanhando apenas o filho nessa sua vivência, nessa sua aventura. Porque assim, uma coisa é você colocar limites para os seus filhos, que isso é importante, imprescindível. Mas outra coisa é controlar cada passo, sufocar. Então, essa mãe, ela precisa entender os motivos desse comportamento. Por que eu estou a cada momento cerceando, perseguindo meu filho? Isso deve ter alguma coisa que está dentro dela. Então, assim, é preciso buscar esses motivos dentro de si mesma. Esse trabalho de autoconhecimento é imprescindível mesmo. Ela precisa saber o porquê que ela age dessa forma e o autoconhecimento é o melhor caminho. De repente existe alguma coisa por trás, de repente o casamento não vai bem, ela precisa focar em alguma coisa, vai focar no filho. Mas assim, mostra uma clara insegurança e o trabalho terapêutico é muito indicado. Ela vai buscar dentro de si sanar essas dúvidas que ela tem, porque mostra realmente assim algo que não vai bem nela mesma, nessa mãe ou nesse pai. Então, assim, eu indico mesmo o trabalho terapêutico, psicoterapia, nesse caso seria ótimo. Conversando com essa mãe, tendo um diálogo bem aberto, deixando certas coisas acordadas, por exemplo, né? Olha, eu vou fazer tal coisa, né? Vamos deixar já certo, fica tranquila. Procurar acalmar essa mãe, mas assim, o trabalho mesmo vem com a mãe. Mas o filho, além da compreensão, ele pode deixar o diálogo aberto sempre que... porque é difícil mesmo você estar num lugar e o celular tocando, isso, né, incomoda um pouco. Mas se for conversado antes, de repente ele pode ajudar essa mãe. Né, clarear, porque também se ele desliga o celular vai ficar pior ainda, essa mãe vai ficar mais cheia de dúvidas do que está acontecendo. Mas assim, o diálogo, né, anterior a qualquer coisa, ele é imprescindível e é necessário também. Bastante interessante, né? É bom para entender o que se passou um pouco com a minha mãe, que é a mãe de muita gente por aí, até talvez um dia a gente passe por isso. Gustavo, a mãe da Andrea, que é uma personagem muito importante no filme, ela é um homem cômico, com uma peruca, batom, exageradamente, assim, parece até um travesti, porque é a escolha de um homem para, que você falou que é o Henrique, que é seu amigo, e que você não pensou em outra pessoa para ser a mãe da Andrea, que não fosse esse menino. Bom, começando com o contexto de pop art, então a gente escolheu a pop art, vai ser a nossa linha de pensamento. O Andy Warhol, ele tem uma série de fotografias polaroids dele mesmo, vestido de drag. É uma série que você acha no Google, é muito fácil de achar, Andy Warhol drag, você já pega ele. E o Andy dizia que os travestis e os transexuais, eles são os maiores artistas de todos os tempos, porque eles têm coragem de usar o corpo como tela. Ele defendia isso arduamente, assim. Então a gente pensou, pô, ia ser legal se a gente fizesse uma referência direta a isso. Você vê aquele enquadramento dele, né, no fundo infinito, só a luz, ele não está em lugar nenhum, ele é aquela vozinha na consciência, aliás, ele troca de peruca, né, ao decorrer do filme, principalmente como homenagem ao Andy, e também porque o Henrique ele não representa só a mãe, ele representa a família como um todo, né? Ele pode ser o pai, ele pode ser a mãe, ele pode ser a avó, ele pode ser a tia, ele é essa voz familiar. Assim, a gente escolheu a mãe, porque é a ligação mais direta que todo mundo tem, né? Mas ele é uma representação maior de tudo isso. A gente, ora, causa estranhamento com o Henrique, teve gente que não aceitou muito bem o fato dele ser a mãe. Ele cria uma comicidade, ele quebra a narrativa, assim, você olha, ele cria uma empatia e gera essa coisa do riso. A turma, aliás, tinha uma fala dele que quando ele tá com a peruca azul, que não era pra ser engraçada, era a fala mais controladora de todas, assim. E aí ele soltou o seguinte na hora, assim, olha André, a mamãe tá estressada, tudo, mas sabe que a mamãe ama. No set a gente se segurou pra não rir. Porque ele entrou tão de cabeça que, meu Deus, sabe, minha mãe fala assim comigo, sabe, tô estressada, mas a mamãe ama, sabe, olha, bebê. E aquilo acabou levando pro outro lado, né, não era, a gente nunca teve a intenção de ser ou a parte cômica ou a parte crítica. Aliás, o Já Pra Casa tem uma coisa que eu gosto muito, que é o seguinte, a gente trabalha a homossexualidade de uma maneira leve, assim. Não é, né, lésbicas, gays, sabe, não precisa disso. É bem sutil.
Sim, porque é uma coisa que está inserida hoje em dia, é uma coisa que rola todo dia, a gente quer mostrar que não é uma coisa negativa e nem uma coisa positiva, é uma coisa. Sabe? Sim. É completamente normal, é uma coisa completamente aceitável. E o Henrique ser o personagem que mais chama a atenção dele, ser completamente engraçado, ser não um gay, perceba, em cena. Ele é um homem atuando como uma mulher. Isso levanta uma outra discussão do que é normal, do que não é, porque você acaba adorando ele. Ele é personagem, ele é a mãe, ele é a mãe. Ele Independente é a dele mãe. ser ele ou ela, ele é a mãe. Ele é a mãe, ele é a mãe. O Henrique é muito mãe, dia a dia, assim. O Henrique é a nossa mãezona aí. E não vejo por que não aproveitar esse lado dele na cena. Eu gosto muito do resultado. Ficou muito Ficou um bacana. resultado incrível, ficou bastante inteligente e cria bastante empatia do pessoal com a mãe. Sim, sim. E muda o olhar também sobre o homossexual, né? Porque você primeiro assusta, putz, é um homem vestido de mulher. Mas depois você ri, você fala, meu, minha mãe falava assim também, sabe? Não precisa ser um tabu, não precisa ter essa distância. Não deve ter essa distância. Eu acho isso um absurdo. E vocês trabalharam isso muito bem, Gustavo. Obrigado. O Curto Nesp vai para o intervalo e volta já já com mais Já Pra Casa, Andréia. Estamos de volta com o Curto Nesp, hoje com curta-metragem Já Pra Casa, Andréia. Gustavo, vocês usam diferentes linguagens sem fugir muito da estética da pop art. Sim. Mas em relação a planos, tem plongé, tem contre-plongé, tem as telas divididas no início. Quais foram essas buscas, essas escolhas? Por que dividir a tela em um momento? É relativo mesmo ao pop art ou teve alguma outra referência mais contemporânea? Lembra um pouco de Tarantino ali. Lembra. O Tarantino é muito pop, né? O Tarantino, ele bebe muito da pop art. Você tem, no próprio Kill Bill Volume 1 e Volume 2, você tem umas referências Eu pensei justamente em Kill Bill. absurdas, né? O pop art, ele é basicamente você pegar signos. Ele funciona basicamente dessa maneira. Você pega signos do cotidiano das pessoas e você reaplica como forma de arte. Então, por exemplo, você tem um quadro muito famoso do Andy Warhol, que são as sopas Campbell, que são sopas, eram latas de sopa. E ele transformou aquilo em arte, e você vê aquilo exposto, é lindo, porque cada quadro é uma sopa e elas estão dispostas de forma assim, parece uma prateleira, sabe? Eu tive a oportunidade de ver no MoMA, em Nova York. Foi demais, eu vi na Pinacoteca do Estado, lá em São Paulo, foi incrível, você vê aquilo de perto, é incrível. Então as imagens dividindo tela, as imagens simultâneas, além de serem uma pequena crítica a essa velocidade de informação que a gente tem, sabe, hoje em dia, de tudo ao mesmo tempo, é uma referência muito clara ao pop art. Assim, a gente realmente bebeu muito, a gente mergulhou muito na pop art do Andy Warhol nesse trabalho para fazer. E o Tarantino faz muito isso também, no próprio Kill Bill que eu citei, pegando elementos do cinema e jogando de novo, né? A roupa da Beatrix, ela é amarela com faixas pretas, igual o Bruce Lee usava nos filmes do Bruce Lee. Aquelas espadas Hattori Hanzo já foram sentadas em filmes de samurai. Então, percebe? Você pega elementos que são comuns, no caso dele, aos cinéfilos, no nosso caso, ao dia a dia, e você transforma em arte. Você só reaplica. Você dá um olhar diferente. Dá uma transfiguração naquilo. Sim. Eu podia jogar imagem, fazer um corte padrão. A partir do momento que você pega duas imagens que poderiam muito bem funcionar separadas, funcionam separadas, e joga junto elas, você usa elas ao mesmo tempo em tela, você cria um efeito diferente. Você tem você fica com o foco múltiplo, você não sabe se presta atenção naquela, ele te obriga a escolher. Você gosta mais de ver a Andréia no telefone, não gosta de ver mais a mãe dela. Você gosta mais de ver a Nani jogando um balde nela ou ela tomando uma ovada, sabe? Ele te dá essas pequenas escolhas. O meu olhar sempre vinha aqui na mãe, no lado esquerdo da tela. Quem olha era muito engraçado. E isso é bom, porque quando, por exemplo, você tem algumas falhas, afinal de contas era o nosso primeiro curta, a gente tem algumas coisas que até hoje a gente não gosta muito, mas tira a atenção delas, você não percebe. E isso é muito bacana, porque você usa isso a seu favor, né? O que seria uma falha, o que eu vejo e falo, meu Deus, isso está horrível, já me elogiaram. Eu falo, meu, aquilo lá, aquela luz está muito boa. E eu, putz, aquela luz está feia. Não, aquela luz está muito boa, sabe? É que geralmente o artista é muito crítico com a própria obra, né? Às vezes você vê um monte de defeitos, só quem tá de fora fala, nossa, que legal isso. Funciona muito bem em conjunto. Sim, a turma gosta bastante. E como o Já Pra Casa, Andréia, ele é sua primeira obra audiovisual. Sim. Como você vê a evolução, por exemplo, dessa obra com aquele filme que a gente já passou aqui no Curto Nesp, que é O Que Não Te Pertence Mais? O caminho que a gente percorreu nesses 2 anos e meio, porque o Já Pra Casa, ele é do meio de 2011, agora estamos no meio de 2013, foi muito legal, foi muito bacana. Eu tive chance de conhecer muita gente legal. Eu conheci o Beto Brandt, que é um dos meus diretores favoritos, e trabalhei com a Lilian Santiago, que é uma documentarista maravilhosa. Diretor de Ação Entre Amigos. Sim, o Cão Sem Dono, Recebi as Primeiras Notícias dos Seus Lindos Lábios, enfim. E conhecer essas pessoas, conviver com essas pessoas, é demais, porque você só vai agregando ao seu trabalho, sabe? Eu acredito muito no teórico, não só no prático. Você trazer
tudo que você aprendeu lendo, tudo que você aprendeu vendo, pro prático. Então no Já Pra Casa Andréia eu tinha uma carga muito menor do que a carga que eu tenho hoje. Eu já usei coisas que eu aprendi no Já Pra Casa, em outros filmes, já vi coisas que não deram certo lá em outros. Eu fiz nesse meio termo, acho que foram 10 curtas, alguns com resultados muito bacanas, outros nem tanto. E fora os outros que eu participei como assistente de câmera, assistente de som, e ver a sua equipe crescendo, ver o caminho que cada um vai tomando, assim. Eu dirijo, eu gosto muito de dirigir. Mais do que de escrever roteiros, eu gosto muito de dirigir. E eu brinco, eu falo que é o que eu sei fazer de melhor, mas não no sentido de, nossa, eu sei fazer de melhor, mas porque eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Você chega no set e você aprende atalhos diferentes. Então, por exemplo, no Já Pra Casa Andréia, para chegar numa cena específica, eu demorei 15 takes, 13 takes. Hoje eu consigo ter o mesmo resultado em 3, em 2. Eu aprendi o que eu devo fazer em demasia, o que eu devo fazer menos, o que facilita, o que não facilita. Foi uma grande escola para o seu futuro de Não, cinema. com certeza. Eu vejo como eu era na época, como eu sou hoje, assim. Eu acho que eu posso dizer que eu fico muito orgulhoso de ver o caminho que a gente está percorrendo. Não só eu, mas toda a minha equipe, porque é uma galera que eu trago desde aquela época, do Já Pra Casa, até hoje está comigo, assim. Isso é muito legal. Bacana que vocês funcionam bem juntos e isso foi levando e se conversam bem. Sim, sim. E como está o cenário de cinema na região ali de Salto? Porque você estuda em Salto, é de outra Sim, cidade, sim. tem gente de Campinas, você falou que já... Salto, ela fica no meio de todas elas, né? Ela fica no meio de Campinas, no meio de Indaiatuba, no meio de Sorocaba, no meio de Votorantim. E é muito bacana a gente ver que a turma que cresce no interior, eu sei disso, eu sou de São Bernardo, é perto de São Paulo, mas não assim, você é caipira se você é de São Bernardo, você não é paulistano, sabe? É muito bacana ver que a gente está batendo de frente com aqueles caras de São Paulo, sabe? O lugar que você está não interfere de fato na sua obra, assim, não, tipo, você não vai fazer um filme rural porque você mora em Votorantim. E você não precisa fazer um filme urbano porque você mora no centro de São Paulo. Então eu vejo a produção da região crescendo muito, cada vez mais e melhorando. É muito legal, porque você tem gente como eu, que não tem medo de pegar uma câmera e botar para fazer, sabe? Que não tem medo de errar. Então a gente tem uma produção muito grande na área, só que com muita pouca gente fazendo. Uma coisa bem legal que acontece, que eu acredito, é porque existem arquétipos universais. Sim. Que independente da cidade onde você esteja, e com a internet, as informações, ela vem muito rápido. Então todo mundo acaba tendo, às vezes, a mesma oportunidade de acesso à informação. Sim, Aí sim. vai dar vontade de fazer ou não, né? Que o cara do interior pode ter mais do que o cara da capital. Exatamente. Eu estava agora em Manaus, né? A gente estava concorrendo no Intercom, eu levei um videoclipe meu lá. E foi muito bacana ver que o cara ser de São Luís do Maranhão, ou o cara ser de Fernando de Noronha, o cara ser de Parintins, o cara ser de todos os lugares do mundo, não interfere, sabe? As pessoas também usam calça jeans no Chile. Eu gosto muito dessa frase, porque faz você pensar que não é outro universo, sabe? Principalmente hoje com a internet, o Facebook facilitou muitas coisas, o YouTube facilitou muitas coisas, essas redes sociais permitem interações muito grandes. Eu estou para dirigir um roteiro de um amigo meu de São Luís do Maranhão, e a editora vai ser de Rio Grande do Norte. É a Diana e o Anderson. A gente se conheceu em Manaus e a gente já está conversando sobre projetos. E, entendeu? Você não precisa ser de São Paulo. Pô, sou de São Paulo, vou fazer um filme. Você pode produzir em São Paulo, mas o interior não fica atrás, nem um pouco. E qual a dica que você daria para quem vai assistir agora o Já Pra Casa Andréia? Que recado seria? Olha, assistam Já Pra Casa Andréia por causa disso, ou não, por causa daquilo. O Já Pra Casa, ele levanta algumas questões que eu acho que são importantes hoje em dia. Assim, as pessoas esquecem um pouco da arte, às vezes. A gente se acostuma muito ao fácil. E a gente se acostuma muito ao que a gente já está acostumado. Já Pra Casa tira um pouco você desse eixo, né? E eu acho bacana ele ser comédia, eu acho bacana ele ser divertido, porque faz você olhar para coisas que muitas vezes são sérias de outra maneira, sabe? De uma maneira divertida, uma maneira leve, porque de fato as coisas são leves, assim. Então, para quem vai assistir Já Pra Casa Andréia, eu acho que o essencial é você perceber que não existem tabus, não existem regras. Sua mãe pode ser um cara de peruca e seu pai pode ser uma mulher sem peruca, sabe? Você não precisa se prender a nada. Você pode estar aberto às outras coisas, se submeter ao que vem a você e fazer o melhor dessas escolhas, né? Muitas vezes todas elas são certas ou erradas, mas saber aproveitar o que está à sua volta e olhar para todas as possibilidades, olhar para todas as pessoas como iguais, a tudo como igual, assim. Eu acho que a gente não pode separar nada, acho que Já Pra Casa é sobre isso. Gustavo, muito obrigada pela presença aqui no Curto Nesp. Foi um prazer enorme recebê-lo novamente aqui nos nossos estúdios. Obrigado mesmo, foi muito legal estar aqui de novo. E o Curto Nesp vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com Já Pra Casa Andréia. Estamos de volta e agora vocês assistem ao curta-metragem Já Pra Casa Andréia, obra de Gustavo Chu.
Que pra ser o tal não é preciso ser bacana e sacar, não é preciso ser sacana e banal, não é preciso ser. Mas o difícil é entender que pra ser o tal não é preciso ser você. Andréia, minha filha, onde você tá? Eu liguei umas 3, 4 vezes no seu apartamento, ninguém atendeu. O que tá acontecendo? Posso saber? Tô no banho, mãe. Posso ligar depois? Tá, mas não demora. Tchau, beijo. Beijo. Depois de esgotar o tempo regulamentar, de um lado o olho desaforo que diz o meu nariz arrebitado e não leva pra casa. Mas se você vem perto eu vou lá, no canto do cisco, no canto do olho. A menina dança dentro da menina, a menina dança. E se você fecha o olho, a menina dança. Quê? Dentro da menina, Colocar pra você, quer? dança até o sol raiar, até o sol raiar, até dentro de você nascer o que há quando chega. Andréia, minha filha, por que você demorou tanto, hein, pra me retornar? Você bebeu, filha? Filha, você tá de namorico com alguém, filha? Eu quero saber de tudo, hein? Onde você tá? Você já chegou em casa? Como que foi a festa? Me conta. Foi legal, mãe. Eu ainda que tô aqui na casa da Nani. Eu acho que eu vou dormir aqui, tudo bem? Mas, filha do céu, você não tem roupa, não tem uma toalha, e sua calcinha. Você tá menstruada? Mãe, amanhã eu te ligo, tá bom? Olha, Andréia, eu vou ser sincera com você, Andréia, uma vez só, hein? Você me ligue amanhã de manhã, eu não quero saber, hein, Andréia? Ó, filha, vem cá, hein? Ó, presta atenção. Mamãe tá brava, tudo. Mamãe tá estressada, mas você sabe que a mamãe ama. Ó, vai esquecer o remédio, tá, bebê? Tchau. Nossa, que gostoso esse bolo. Do que é? De maconha. For me, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the trees, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Alô? Andréia, filha, você já tomou remédio, né? Sua mãe já ligou 3 vezes atrás de você. Tem como você vir logo pra casa? Tá, eu já tô saindo. Depois eu volto pra buscar minha blusa. Ah, toma um café aí, vai. Bem que eu queria, mas não vai dar.